Oi, eu sou Luciana Luli Brasil e hoje eu fiz um vídeo anterior a esse, eu fiz andando nessas ruas aí. Só que no dia que eu andei, estava, o ar não estava bom e eu não me lembrei de levar máscara porque parecia estar bom, mas logo que eu saí eu senti cheiro de fumaça. Então, até no final do vídeo vocês veem que eu não disse obrigado por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus. Eu simplesmente terminei o vídeo sem dizer nada, porque eu estava sentindo mal, né? Aí eu parei perto de uma igreja, que é essa igreja aqui que vocês estão vendo do lado, que não é igreja, é um templo budista. Eu parei e tirei a foto e disse, isso aqui parece uma igreja, mas é um templo budista. Já foi uma igreja. Eu não olhei que igreja foi porque eu passei mal bem do lado, né? Eu comecei a ter dificuldade de respirar, então eu parei a gravação e fui melhorando, e aí continuei meu caminho. Então, assim, a vibe de gravar já era, né? E aí eu vou mostrar para vocês a partir de onde porque eu não gravei o caminho que eu andei tudo. Eu peguei o ônibus e desci eu andei bastante, viu, nesse dia. E desci aqui no Kingsway, depois daquele cemitério que eu gravei, que vocês viram, né? Então aí depois que não é o cemitério católico, aqui tem cemitério católico, que é coordenado pela igreja, e tem cemitério não católico. Pronto, o que eu gravei é um não católico. E aí eu já fiz gravação de cemitério católico, mas tem outras pessoas, né, enterradas, não só tem católico. Mas vamos lá, tá tendo trovão e ignore, né? Porque hoje foi um dia quente, aí quando é dia quente que resolve chover, tem trovão. Né? É como se tivesse. Aqui o tempo é seco. Então produz muita estática. E a estática nas nuvens também. Então vamos lá. Então aqui é o Kingsway, que ali atrás é o Hospital Royal Alexandra, que é o Hospital Real Alexandra. Aqui é o. Esqueci agora o nome. Enfim, aqui não tem clínica. Já teve clínica lá. Eu já fui uma vez. Aqui tem o Kingsway Mall. Aqui em forma de um Y. Norwood, o meu marido já esteve lá. Aqui atrás tinha o aeroporto. Aí eu ficava, toda vez que eu ficava com meu marido, começava a cochilar, eu tinha pesadelo de um avião caindo. Deus me livre. Né? Então vamos lá. O caminho para. Eu sei que o Google não foi eu quem gravou, né? Esse Google é atual, de maio de 2013, 23. Então, assim, a estrada tá igual. Tem algumas coisas mudando, mas. Então, o caminho que eu fiz com meu marido antes de passar mal foi esse aqui, né? Direto. Então, aqui tudo isso é do hospital, né? Do Hospital Royal Alexandra. Menos o ponto de ônibus, né? Claro. Para lá. E aqui tem também a estação de trem, que muita gente tem mania de passar no meio do caminho, que é porque não tem proteção quase nenhuma para atravessar aqui a linha do trem. Aí tem aqui a estação, não dá para entrar não, com o Google não. Para lá, então vamos lá. Então eu segui esse caminho aqui. Eu sei que no Google não é mesmo, né? Então estou mostrando para você só o caminho que eu segui andando com meu marido. Depois eu mostro o mapa completo. Vou tentar dar uma aceleradinha.
Desculpa, é trovão. Eu não sei porque eu tô pedindo desculpa se é coisa da natureza, não. Passou aqui o Parque Memorial, que é um, uma casa funerária. Eu já falei uma vez que meu marido disse que você devia abrir uma casa funerária. Mas tem que fazer curso e tudo, saber o que é que tá lidando. Eu não quis não, porque todo dia morre alguém. Eu não vou ter dia nenhum para ter descanso. Aqui aí entra aqui nesse Tones. Não, não entrei, eu não entendi porque ele quis entrar pra cá nesse Tones, mas eu saí seguindo ele, né? Ele entrou nesse Tones aqui, fui aqui, do lado desse Tones, que eu, nessa andada, passei mal, fiquei um tapinha escorado aqui nesse poste. Aí comecei a andar, a câmera não estava funcionando bem. Eu vi aqui essa placa aqui, para vocês poderem ver, esse é o templo. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui e tem aqui, esse papel aqui significa lugar histórico. Aí eu tive que procurar na internet. E aqui, essa rua, tava ali na esquina, mas eu não mostrei. Cadê? Tá não, a placa deve estar mais pra frente. A placa que eu mostrei no vídeo está aqui, nesse poste. Aqui, dá um zoom no poste. Pronto. 96-110 Avenue, que é Church Street, Rua das Igrejas. E Rua da Igreja. E aqui nessa rua, essa rua toda tem igreja. Aí eu não tive chance de ver quais eram as igrejas que tinha, porque meu marido dobrou aqui, se eu não me engano. Foi. Foi mais pra frente. Acho que foi aqui mesmo. Dobrou pra cá. Outro vão. Que foi pra sair nessa rua 95. E aí a gente seguiu pra padaria, pra Itália. Mas não é por aqui que eu quero ir, né? Não é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar a Rua das Igrejas. Deixa eu botar um colapso aqui. Olha lá. Então, o primeiro templo na rua, embora eles não. Na lista eles botam ele como o último da lista, né? Como se a rua terminasse aqui. Então, essa rua inteira é a Rua das Igrejas. Você olhando aqui, você já vê uma torre aqui, né? Ah, não, a gente andou mais pra frente, porque a gente viu duas igrejas ainda. Então a gente encontra aqui, cadê? Em casa também, né? Na Rua das Igrejas. Temos aqui uma igreja, a gente ainda andou por aqui. E eu tirei foto dessa igreja, vocês viram? Gravei. Eu disse, que igreja é essa? Eu não consegui ler direito. Ah, um e-mail.
Tá dizendo o dia da missa e tal. Igreja São Pedro Luterana, né? Luterana não é uma igreja evangélica. Só que a luterana tem um estilo ainda tendo os santos, né? Aí, a cruz lá em cima. Ah, aqui é 9610 Avenida. Que a gente tá andando na rua, então vai subir a avenida, não aqui sem teto, né? Eu acredito que a gente dobrou foi aqui. Ou não? É mesmo, mas foi mesmo aqui. É, esse aqui. Essa rua é cheia de sem teto. Cheio não, mas um aqui eu tá ali deitado no chão. Não sei se aqui já tem a coisa que teve um incêndio. Aqui é a casa que tava com o tampão que eu mostrei. Não sei porque eu tô mostrando isso aqui que tem. Future Stars Children Development. Pronto, é essa rua mesmo. Agora eu vou voltar para a rua das igrejas. Que eu quero ver as igrejas para vocês e depois eu digo a história daquela. Como é que aquele coisa virou um templo budista. Sim, aí temos aqui essa igreja. Deixa eu diminuir o zoom. Tem como diminuir menos, mas não, porque senão vai sair da rua. Tá aqui é primeira igreja reformada. Reformada para eles é igreja evangélica, né? Aqui eles não dizem evangélico, evangélico é todo mundo que acredita no evangelho, né? Então, para eles, reformada, então, igreja protestante, né? Primeira igreja cristã reformada. A gente lê assim. Primeira, aí a reformada era tinha que ler cristã primeiro. Primeira, cadê? Tá certo. Continuando. Aí tem casa. Que a gente imagina que a rua só é da igreja. Quando vê rua da igreja, rua a igreja. Coisa de bicicleta. O povo tá fazendo uma briga tão grande por causa desse negócio de ter que ter a faixa de bicicleta. Essa é ortodoxa, de certeza. E a árvore ficou na frente, foi triste. Essa aqui é a igreja Estúdio 96. Essa é uma igreja, viu, com esse nome. Depois eu mostro. Vou voltar um pouquinho aqui para poder mostrar essa igreja. E ficou escondida. Pronto. Essa igreja aqui, Holy Trinity. Então, Igreja Ortodoxa Canadense, Santíssima Trindade. Você sabe que é ortodoxa por causa daquela cruz ali em cima, tá vendo? Como é a cruz ortodoxa, é essa aí.
para quem não conhece, né? Eu ia botar a legenda, esqueci de colocar a legenda. Pronto, eu estou falando para vocês sobre igreja, a rua da igreja. E o caminho que eu fiz até lá. Vai lá, continuando. Felizmente vai ficar uma parte com legenda e outra sem. Continuando aqui, desculpa pelos trovões. Então aqui essa aqui é a igreja estúdio, que parece mais uma casa, né? Se clicar nela, a gente vê foto de dentro dela. Aqui a massagem. Aqui é uma clínica. Olha lá, continuando. E corri demais dessa vez. Aqui não é nada, aqui não é nada. Esse aqui pediu para borrar a imagem da casa dele, por isso que fica assim. Ele não quer que mostre. Deixa eu ver se mostra, se eu for para o outro lado. Mostrou, não adianta nada, besteira. Eu vejo. Será que foi essa casa que pediu para esconder? Não, é essa daí mesmo. Que é do lado desse Skin Studio. Tem esse povo que pede para tirar as imagens das casas deles. Tá? Não adiantou. A gente viu. Vai lá. Então aqui é a igreja Ansgar Luterana. Tem uma igreja luterana bem ali, já tem outra aí. Mas eu não tô reclamando não, viu? Só tô achando muita igreja do mesmo tipo num lugar só. Mas tem outra igreja católica também. Então essa daqui é a igreja luterana que eu falei. Dá um zoom aqui para vocês poderem ver. Aí tem atravessa a rua, né? Essa daqui é Rema Chapel, que é uma igreja, uma capela Rema. Aqui, se eu não me engano, é uma escola. Não, é o Sagrado, Igreja Sagrado Coração, Igreja Católica Sagrado Coração. Aqui, Rema Chapel. Igreja das primeiras, as peoples que eles chamam, é os nativos, né, os índios, só que não gostam de ser chamado de índios. A gente diz igreja das primeiras pessoas, né, dos primeiros nativos, né? É, the first people church. Né?
Aí tem aqui, Igreja Sagrado Coração das Primeiras Pessoas, né? Igreja Católica, que era, como é o nome? Catequizando dos índios, pronto, em outras palavras. Não sei como é que eles não fizeram nada. Aqui. Igreja Cristã. A Igreja Redimida Cristã de Deus, Rema Chapel. Nome comprido, viu? A Igreja Católica também tem nome comprido. Tá aqui, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e todos os dias. Oh, desculpa. Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Jesus Christ the same, yesterday and today and forever. Continuando. Eu acredito que isso aqui é uma escola. Lynch Program. Lynch Program é um programa para estrangeiros quando quer aprender inglês, aí vai lá ter uma aula lá nesse lugar, que é mantido pela Igreja Católica. A maioria das vezes, né? Tem também um Lynch Program mantido pelos. Dizem, né? Não sei se tem a ver com o governo, mas é os Adventistas. Oh, Mormons. Vamos lá. Aí você faz o teste para saber qual é o seu nível. Vamos lá. Continuando. Temos aqui outra igreja. Outra luterana. Igreja São João. Igreja Luterana São João Evangelista. Ou evangélica. Igreja Luterana Evangélica São João, de São João. Aqui o que? Macaulay Rink, que é o negócio de andar de patinar, né? A Macaulay é uma área complicada. Mas aqui é rink de patinação. Quando tem gelo, né? Que ainda é a igreja luterana. Tá aí. Continuando. Acho que estamos já terminando. Eu acho. Tem a igreja aqui. Mustard Seed Church. É igreja. Grão de mostarda. Da rua, né? O grão de mostarda da rua da igreja.
Eu sei lá como é a tradução que eles querem para esse nome. Eu sei que Mustard Seed é um. Eu já fui para um lugar que eles fazem doação de roupa, dizem, né? Eu nunca vi. Bem-vindo à nossa comunidade Mustard Seed, que é grão de mostarda. Isso aqui é outra também. Aqui é. Ah, não. Mint Health Drug. É. Ah, não. Ah, não. Essa aqui é da rua. Embora eu vi ali no coisa de igrejas. Depois eu mostro. Se é ou não, não sei. Aqui é uma escola. Oh, é não, é o centro de saúde. Tem uma escola aqui nessa rua. Deixa eu ver aqui no. Se a gente já viu todas as igrejas dessa rua. Não, vou ver não todas as igrejas. Aqui é outra igreja. É outra igreja evangélica, não esqueci o nome. Igreja, Igreja Novo Destino. Eu acho que já acabaram as igrejas, né? Eu acho. Que é a escola. Bissell Center. Centro Bissell, a escola. Deixa eu voltei. A polícia de downtown. Acho que eu já terminei, já cheguei ao centro da cidade, então já, aqui é o centro já. Eu acho que já não tem mais igreja por aqui, eu acho. Embora tá faltando, que eram duas igrejas católicas que tinha nessa rua, não sei onde é que tá a outra.
Aqui já é o centro da cidade. Já, as imagens já são de 2012. Para lá. Então, vou mostrar para vocês. Então, tem aqui Boyle Street, é uma rua complicada. Que é aqui eu passei. Ainda tem a igreja ortodoxa russa. Ainda tem a igreja pela. ONGs Benevolente Association, Associação Benevolente aqui, temporariamente fechada. É, aqui, essa associação benevolente está fechada. Não dá para ser benevolente para sempre. E a imagem de 2021. Que é restaurante. Aqui é um hotel. Aqui é um liquor store. Será que aqui é a igreja que estou vendo uma cruz aqui? Tô vendo nome nenhum. Do lado do liquor store. Eu não entendo dessa letra, se vocês entenderem, fique à vontade, mas eu acho que é uma igreja essa. Não diz nem no mapa. Eu acho que é a igreja. Quem entender essas letras, podia ler, usar o Google, né? Não dá para ler muito bem, não. O carro que fez os vídeos do Google tá refletido no vidro. Tá aqui a igreja.
Bloco Gibson. Essa é a igreja que faltava, né? A rua terminou. Pronto. Até aqui. Não pegou o nome da igreja direito, não. Lá. Então, como a gente vê, essa cruz é ortodoxa, né? Ontem aqui, Igreja Russa, Catedral de Santa Bárbara. Igreja Russa Ortodoxa, Catedral de Santa Bárbara. Que ortodoxo é um padre que casa, né? Até aqui a vista do rio. Tem mais perto como de chegar para ver o rio, não. Essa aí. Ali é o Canada Place. Isso aqui eu não sei o que era que destruíram. Pronto. E terminou a rua da igreja. Aí eu vou mostrar para vocês aqui sobre The Churches of Edmontons 96. Das igrejas da rua 96 entre 106 e 110 Avenue, que é Rua da Igreja, né? Foi batizada como Rua da Igreja. Eu acho que eu não vi a 110 antes da 106, não foi. Ouvi, vi, não foi que foi descendo. Bora lá. Então, temos aqui a lista, né? Eles começaram de 6 para cima, eu comecei inverso, né? Temos a igreja Destino, Angsta Danish, que é Danish, esqueci, Danish, dinamarquesa. Igreja Luterana Dinamarquesa, Ansgar, Mustard Seed, que eu mostrei para vocês, Holy Trinity, Orthodox, Edmonton Christian Life Community Church. Se eu passei por ela, não me lembro. Cornerstone New Testament Church of God. Não preste atenção. Se eu passei por essa do Novo Testamento. Igreja Sagrada Coração primeiras pessoas, né, que os nativos. Estúdio 96 é outra igreja evangélica. First Christian. Igreja Ucraniana Católica Catedral. Josafá. St. Peter Lutheran Church e a Rocha, a Sociedade da Rocha, né, Luterana,
Edmonton New Life Chinese Lutheran Church, que era aquela que eu não consegui ler, né? Que é a Nova Vida, Igreja Luterana Nova Vida, Igreja Chinesa. Nativity of Mary Croatian Catholic Church, eu não vi. É na 98. Não é naquela rua, na rua que eu tava. Em outra rua também tem, na rua 93. One Accord Bible Fellowship, Jesus, que é em espanhol, Jesus la vida verdadeira, Spanish Pentecostal Church, Santa Maria Goretti, Catholic Church. Então temos duas igrejas católicas numa região só que não é na mesma rua. Uma é na rua 105/98 e a outra é 91. Deixa eu anotar aqui para eu saber onde é que eu não vi. Na rua. Onde é que a gente não viu? É 109, 94, 108, 93, 105, 98 e 91, 110. Tá pertinho. E aquela outra que a gente não falou, que eu mostrei, mas uma igreja é um templo, né? Aí tá mostrando aqui a região das igrejas que eles falaram. Treze. Falei do templo budista, falou, não foi? Muikwan Buddhist Temple, foi, falou. Walk. Muikwalk. São ao todo 13 igrejas ou templos na mesma rua. Aí teve aí uma solenidade de comemoração do, do passeio por essa, que tem passeio turístico, né? Por esses lugares, eu nunca vi, mas dizem que tem. Aí tem essa igreja aqui, The Church of, sei lá, of Church Street. Aqui, Destiny Church. Tem sido, não é denominada a igreja cristã, não sei porquê. Então, essa igreja não é denominada cristã, é uma congregação desde 1985, mas a igreja foi lá, essa igreja, o prédio, foi lá de diferentes denominações cristãs durante a história. Por exemplo, olha, o prédio foi feito em 1905 como a Igreja Metodista da Graça, Macdo Methodist Church. Depois, ele foi a primeira, a mais velha congregação protestante em Alberta, datando de 1873. Então foi feito em 1873.
O arquiteto foi Herbert Magum, no estilo seguido pelo gótico, vivendo os princípios góticos, né, da arquitetura. Depois a Graça Metodista se mudou em 1925, quando a congregação se uniu com Westminster Presbyterian para formar a Igreja Central Unida. O prédio ficou vazio, aí entrou até St. John Ukrainian Church entrou ali, tomou conta em 1930, permanecendo até 1949. E outra fé cristã tomou o lugar, foi a cristã reformada, a Igreja Cristã Reformada, ocupou o lugar de 1954 a 1980. Depois, o Family Worship, que é o Adoradores, uma família adoradora, Centro de Família Adoradora, se mudou, anos depois, em 1985, mudando seu nome para New Destiny Church, em 2006. Agora essa outra, Mustard Seed, é um prédio que foi construído em 1912 e o Mustard Seed começou a funcionar em 1988. O Mustard Seed, que é o grão de mostarda, foi considerado a raiz. Não, tem considerável raízes, indo para 1890, os anos 1890, com a chegada russa em Edmonton. Em 1900, os primeiros alemãos, a Igreja Batista Alemã, foi organizada com o futuro premier A.C. Rutherford, um membro que foi reconhecido no seu painel da igreja, né? A primeira igreja construída custou 1.500 na Rua 97 e Avenida 104, oferecendo serviço a 50 pessoas. Se expandiu em 1904 e 1906 para dar mais vagas a outra população alemã. O prédio foi vendido e um novo e maior prédio de tijolos foi construído no estilo gótico medieval, revivendo a arquitetura medieval na localização atual, por muitos anos, e onde é centro da comunidade alemã. Depois da Segunda Guerra Mundial, a igreja foi renomeada Igreja Central Batista, Igreja Batista Central, e os serviços foram aumentando, oferecidos em inglês, por causa dos alemães, né? A igreja foi relocada para o sul da cidade em 1967, refletindo o êxodo de muitas das congregações para os subúrbios. A Rua 96, a igreja da Rua 96 caiu em desuso e depois se tornou uma casa de carne, tipo um açougue. Depois um nightclub. A menina. Depois foi abandonada até a igreja batista colocar para alugar. O Mustard Seed alugou. Uma organização com os bens não lucrativos, ou com fins não lucrativos. Desde 1988, tem oferecido comida, roupa e serviços para os pobres da cidade. Que foi aquele Mustard Seed. Olha lá. Pouca gente ouviu falar deles. Agora temos Igreja Evangélica Luterana de São João e Christian Life. A igreja... eu vou pegar isso aqui. É tudo isso aqui.
Vou, vou ver se eu consigo colocar tradutor para não ficar tomando tanto tempo. Eu já tomei muito tempo. Esse vídeo tá ficando muito comprido e eu sei o que acontece com o vídeo comprido. O povo não assiste. Inglês, português. Eu parei na página 8. O problema é quando bota para traduzir, ele faz download. Não quis fazer download. Tá achando que eu traduzi foi nada. Aí como muita brincadeira, vai travar. Para lá. Então, a igreja luterana presta só tá assim. Pronto. Vamos lá. Botar aí para traduzir. Que aí fica mais fácil a fluência. Se eu fechar isso aqui, que não adiantou nada mesmo. Vai lá, enquanto ele está traduzindo, eu vou continuando. Então, a igreja. Página 8. Já traduziu errado aqui. Olha lá, Igreja Evangélica Luterana São João de Edmonton. E comunidade. Olha lá, a Igreja Luterana São João tem uma história quase tão longa quanto qualquer outra de Edmonton. Realizou seus primeiros cultos para a congregação de 15 pessoas, desculpa, em uma sala alugada na Jasper Avenue, que é uma rua também paulista. Em 1904, 16 famílias começaram a adorar em uma igreja simples na rua
95 e Avenida 103, que custou 950 para ser construída. Para acomodar números crescentes, uma igreja maior foi construída pelo custo de 1.800. Na época era muita coisa. Foi inaugurada no local atual em 1906. 4 anos depois, o prédio foi ampliado com um campanário erguido e uma escola dominical no porão adicionada. Os serviços ingleses começaram em 1939, que anteriormente eram estritamente alemães. Né? Como eu falei, quando teve a guerra, a Segunda Guerra, é que pararam de aceitar que fosse só na língua atual. Na língua deles, né? Isso aqui, a igreja sofreu financiamento durante a Primeira Guerra Mundial e a década de 1930, com sua dívida finalmente quitada até 1947, durante a Segunda Guerra Mundial recém-terminada. Os familiares americanos doaram um altar e uma cruz como agradecimento pelas boas-vindas que receberam. São João continuou a fornecer um lar espiritual para os imigrantes europeus que chegavam e ofereceu serviços em alemão e inglês, com alguns fiéis tão lotados que tiveram que ficar do lado de fora. Do lado de fora. A essa altura ninguém está mais ouvindo essa marmota. A certa altura, uma congregação letã encontrou um lar na igreja. Atualmente, Edmonton Christian Life Community, uma congregação chinesa, também realiza cultos no prédio. Um lote vizinho foi comprado e um salão paroquial e uma escola dominical construída em 1960. Esta última atraindo mais de 200 crianças. A congregação continuou a crescer e uma nova igreja maior foi erguida em 1971. Esta estrutura atual foi projetada pelos arquitetos Rule Win Lord e Partners, em um estilo moderno e assimétrico. Assimétrico é que não segue a mesma simetria, né? Pode notar que uma é para cima, outra é aqui mais embaixo. Não tem simetria. As características distintivas incluem um telhado íngreme que é bem em pé, e paredes de tijolo estuque decoradas com uma grande cruz. Igreja do Sagrado Coração dos primeiros povos. Os primeiros povos são os indígenas, né? Na rua 108, 96. Durante a primeira década do século XX, as igrejas foram construídas ao longo da rua 96 para atender às necessidades espirituais dos imigrantes de toda a Europa, mas não foi até o final do século que uma igreja existente foi convertida para servir a comunidade muito mais antiga, os povos aborígenes ou indígenas da área, que não querem ser chamados de indígenas, querem ser chamados de as pessoas. O Sagrado Coração foi inaugurado em 1913 para acomodar católicos não francófonos, os que não falam francês, né? Da transbordante Igreja de Imaculada Conceição do outro lado da rua. O escritório de arquitetura de David Hardy e John Martland projetou a imponente estrutura de $50.000 canadenses, em estilo neogótico francês, que tem que ser, né? A Igreja Católica tem que gastar mais do que todo mundo. Apresentava paredes no estilo de tijolo vermelho, reforçadas com arco pontiagudo central acima da porta da frente, grandes rosáceas com vitrais decorativos e 2 torres altas, uma das mais altas da cidade na época. Uma novidade. Um incêndio, nada de novo, né? Um incêndio em 1936, desculpa, causado por um menino brincando com fósforo, deixou apenas a casca da igreja de pé. A reconstrução subsequente incluiu uma varanda e substituição na parte de trás do edifício. Para facilitar o culto comunitário segundo os ditames do Concílio Vaticano II, foi construído um novo altar voltado para a congregação, que antes era de costa, né? Foi muito conveniente esse incêndio, não foi não? Uma assembleia derivada do Sagrado Coração foi uma incubadora para outros grupos de imigrantes formarem suas próprias igrejas católicas ao longo dos anos. As paróquias que representam as comunidades italiana, espanhola, portuguesa, croata, etíope começaram aqui.
Sei não se começaram aí, porque eles iam para outra igreja. O Sagrado Coração foi um lar especialmente importante para os imigrantes latino-americanos. Foi palco nas décadas de 1970 e 1980 de inúmeros protestos, incluindo um jejum contra a ditadura chilena de Augusto Pinochet. A comunidade salvadorenha realizou vendas de arrecadação de fundos pulsa no porão da igreja, que também abrigou um banco de alimentos na década de 1980. Em 27 de outubro de 1991, o Sagrado Coração foi transferido e reconhecido como Igreja das Primeiras Nações Métis e Povos Inuit. Primeiras Nações Métis e Povos Inuit. São 3 tribos, viu? 6 de maio de 1993, o Sagrado Coração foi estabelecido canonicamente na TV Métis como uma paróquia nacional. Na Arquidiocese de Edmonton, o interior da igreja reflete essa transformação, apresentando artefatos espirituais nativos e pinturas e murais vibrantes. Os serviços incorporaram línguas aborígenes, percussão e canto, junto com o uso da erva doce, sálvia, cedro, tabaco e fungo. Rima, Capela Rima. A Capela Rima, paróquia da Igreja Cristã Redimida de Deus, RCCG, é uma igreja dinâmica onde o louvor é entusiástico e a oração é constante e a pregação é impactante. A primeira comunhão da Capela Rima foi realizada na residência do irmão Jimmy Odeleye, em 607 Beck Close, Southwest of Ellerslie, em Ellerslie Road, Edmonton, em fevereiro de 2004. Ainda é nova demais. Então a igreja não foi sempre deles. E o serviço inaugural em 88, 1651 Avenue, Edmonton, em junho de 2004, com Ayo Adejumobi como pastor. Deve ser de lá da Nigéria. Em 2007, a igreja mudou-se para a sua localização anterior, no centro de Edmonton, em 106, 65, 98 Street, conhecida como Chinatown, uma comunidade próspera, rica e diversidade racial. Ficamos lá até setembro de 2014, quando ficou pequena demais para acomodar o tanto de gente. Em outubro de 2014, a Capela Rima mudou-se para seu novo local de culto atual. Aqui o Senhor está nos aumentando acima e além de todas as nossas expectativas à medida que crescemos aos trancos e barrancos. Como ministério, acreditamos no crescimento e na produção de frutos, e até hoje, para a glória de Deus, Rema Chapel, sendo uma sede provincial na RCCG, na zona de Edmonton, Fort McMurray, Regina, Saskatchewan. Deu a origem, assim, é que está dizendo, Regina é a capital de Saskatchewan, viu? Mas Fort McMurray é uma cidade aqui em Alberta. A Capela Rema é um ambiente cheio de amor, em um lugar onde as pessoas podem entrar e se sentir acolhidas, amadas e respeitadas. Um centro de transformação onde as pessoas são equipadas para viver abundantemente em Cristo e agradar a Deus. A Capela Rema é um terreno milagroso onde o Senhor atende às necessidades do seu povo. Catedral Católica Ucraniana de São Josafá. A Catedral de Santo Josafá está há muito tempo no coração da comunidade religiosa e cultural ucraniana de Edmonton, mas foi a ajuda de alguns oblatos não ucranianos que ajudaram a pavimentar o caminho para a estrutura indiscutivelmente mais impressionante na área de Church Street, na Rua das Igrejas. Os primeiros missionários católicos ucranianos em Edmonton tomaram emprestados 2.500 dos oblatos franceses locais para construir, em 1904, uma igreja de madeira de 60 por 40 pés, que estava muito frio por dentro para realizar os serviços de inverno. Em 1913, foi ampliado para o dobro do seu tamanho original para acomodar uma congregação em rápido crescimento. O crescimento contínuo e a deterioração da igreja levaram, em 1939 a 1948, a construção ao lado do impressionante edifício que existe até hoje. A igreja foi elevada ao status de catedral pela Santa Sé no ano em que foi inaugurada. Seu arquiteto foi o oblato belga Philip Roux, que projetou elaboradas igrejas católicas ucranianas nas pradarias, que aqui nessa região é pradaria. Pradarias são 3 províncias: Saskatchewan,
Edmonton e, desculpa, Saskatchewan, Manitoba e Alberta. Então, na ordem seria Manitoba, Saskatchewan e Edmonton, né? Vamos lá, continuando. Que é a região das pradarias. Misturando o rito bizantino, influências latinas e canadenses para emergir com seu próprio estilo. San Josafat é talvez sua maior conquista. É construído em forma de cruz, com 7 cúpulas revestidas de cobre, simbolizando 7 sacramentos. O uso de tijolos escuros e claros é destacado por fileiras de cruzes embutidas em vitrais. As paredes e tetos internos são cobertas com vibrantes murais e afrescos religiosos pintados ao longo de 5 anos da década de 1950 pelo muralista Julian Bukmaniuk, um refugiado europeu pós-Segunda Guerra Mundial, e seu filho Bohdan. Uma década depois, Bukmaniuk começou a pintar ícones para elaboradas iconostas, uma tela de madeira, mas morreu depois de completar apenas um. Depois de 2 pintores posteriores terminaram. Fiquei curioso só para saber quem é esse cara, mas depois eu olho. Não com você, né? Que assim não vai demorar demais. Para lá. Então, em 1984, a catedral foi designada como local histórico provincial no mesmo ano. O Papa João